Olá, se você gosta de literatura, particularmente da literatura brasileira, sabe quem foi Clarice Lispector. Se você é leitor de Clarice, sabe que ela viveu no Recife, na infância e no início da adolescência. Agora, se você não se sente afinado com nada disso, está na hora de sintonizar. Clarice Lispector é um dos nomes de referência da literatura em língua portuguesa. E a vida da escritora no Recife tem um novo registro. O livro em quadrinhos Pedra d'Água, do desenhista Greg Vieira e da jornalista Clarice Hoffmann, com quem eu converso a partir de agora. Eu sou Estela Mari Saldanha e o Opinião Pernambuco está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Clarice, gratíssima pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco para falar sobre esse trabalho, desde já muito especial, porque é um livro sobre Clarice, de alguma forma, e é uma novela gráfica, é uma outra maneira de se falar sobre Clarice. Eu queria começar essa nossa conversa. São 108 páginas, são 4 capítulos esse livro, e eu queria começar falando sobre um detalhe do livro, que é sobre a infância de Clarice no Recife, os caminhos dela no Recife, mas o livro não é protagonizado pela própria Clarice, não é ela quem conduz a história. É um personagem, Esther, que foi criado por você. Eu queria que você falasse sobre os caminhos que lhe levaram, né, a esse projeto e a essa narrativa, a essa escolha. Oi, Estela, boa noite. Oi, tudo bom? Mas boa noite, sim. Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Sobre a criação, né, foi um convite da CEP fazer essa história em quadrinho. E quando eles falaram comigo, conversaram comigo, saí de lá um pouco atordoada, né? Porque é um desafio muito grande. Mas, assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria fazer a Clarice criança. Eu não queria por vários motivos, porque não é um universo para mim que é familiar de criança, então eu teria muita dificuldade. Eu acho muito difícil fazer um livro com crianças para adultos também. Então, esse não era um caminho que eu queria tomar e eles também não queriam algo que fosse infantil. Então, esse para mim foi um caminho que eu realmente decidi muito rapidamente que eu não iria tomar. E eles também não queriam que fosse alguma adaptação de algum conto que se passasse ou que fizesse referência a Recife. Então, foi a partir disso que se começou a raciocinar como é que nós contaríamos essa história. O argumento é meu e é da Clara Moreira. Como é que nós contaríamos essa história para as pessoas sem passar por essas duas questões. E foi aí que surgiu a personagem. E são mais óbvias, né, inclusive. São caminhos mais óbvios. E agora, para mim, era muito natural a Esther. Né? Assim, ela é um pouco ela é um pouco Clara, ela é um pouco todo mundo que sai atrás de Clarice no Recife. Então, Esther surgiu de uma maneira muito natural, assim, nossa, vamos fazer uma pessoa que está querendo justamente descobrir essa história. Então, Esther é um pouco todo mundo que começa a pesquisar um pouco a vida de Clarice. Foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo enquanto eu lia o livro e me deliciava aqui também com o trabalho de Greg, o quanto Esther, que é a personagem que conduz toda a história, o quanto ela tinha de você ou vice-versa, o quanto você, autora, roteirista, estava ali em Esther. Se vocês estão, de certa forma, amalgamadas. Sim.
eu acho que Esther é um pouco o que eu passei, essa Aham. busca, né? Que eu passei. Mas eu acho que ela representa também, como eu disse, todas as pesquisadoras, porque eu li muitas pesquisas sobre Clarice, Uhum. sobre biografias, e se você escuta a Teresa Monteiro falando, se Uhum. você escuta a Nádia falando, enfim, todo mundo que estudou Geórgia, você vê que tem esse envolvimento intenso, a Aham. pessoa acaba vivenciando isso de uma maneira muito intensa, então tem um pouco eu, mas eu também sou a narradora, né? Porque Uhum. ali você tem uma narradora, um narrador, e você tem a É a personagem personagem. Esther, né? Uhum. Então eu também sou a narradora que está narrando essa Esther. Você parece meio doido, mas eu sou um pouco de cada uma. Você falou que foi um projeto da CEP Editora, Companhia Editora de Pernambuco. A CEP te convidou para desenvolver esse trabalho. Quando você recebeu o convite, quão íntima você já era da literatura de Clarice Lispector? Pouquíssimo íntima. Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu tinha na minha casa o Felicidade Clandestina. Sim, que É, são contos, são né? contos, são os contos que são mais próximos da infância, Aham. da vivência dela no Recife. Às vezes são crônicas, às vezes são contos, É, porque ela publicava crônica. Em alguns momentos, ela chamava de. Alguns momentos se classificava alguém como crônica, em é, alguns momentos como conto. Ela tem até uma frase que é: essa coisa de gênero não me pega mais. é, Então, às é, vezes, o limite é muito tênue entre que é entre uma uma coisa e coisa e outra. outra. É, E eu tinha a biografia da Nádia, que sim, na verdade foi parar lá em casa. E aí depois eu descobri que na verdade era de Beto Normal, porque sim. quando eu abri para ler com esse trabalho, tinha várias anotações do filme. Felicidade, não, Clandestina Clandestina Felicidade. Felicidade, Tinha, que é um que é o curta-metragem. curta-metragem, tinham várias anotações. Aí eu e Beto, a gente é bem amigo, a gente riu muito, como é que foi parar isso lá, porque na época a gente não era tão próximo. E aí ele, quando soube, essa letra é minha, foi engraçado. Mas eu tinha muito pouca intimidade, o que para algumas pessoas pode parecer uma desvantagem, mas para mim, eu acredito que tenha sido uma vantagem, porque eu Uhum. fiquei como é que se diz? Eu, a surpresa sobre a literatura dela, a descoberta da literatura dela, eu acho que passa para o quadrinho. Aham. Passa para o quadrinho, porque eu também estava descobrindo naquele momento. Agora, como é que foi esse seu encontro com Clarice? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a entrevista, e você falando que o convite veio um pouco antes da pandemia. O trabalho de pesquisa que você precisou fazer para desenvolver esse trabalho, esse projeto, Pedra d'Água, ele acontece durante a pandemia e que foi você trancada em casa com os livros de Clarice. Sim. Eu quero que você me fale desse encontro. Olha, a CEP me convidou um pouquinho antes do carnaval de 2020. Uhum. Um pouquinho antes. E aí, a partir disso, eu comecei a comprar alguns livros. Eu falei, bom, eu vou comprar alguns livros, eu vou pedir emprestado outros, né? Que eu tinha vários amigos que tinham vários. Então, eu reuni uma. Enfim, eu reuni vários livros, eu também dei uma pesquisada na internet. Enfim, fiquei com algumas referências para alguns caminhos que eu já imaginava para HQ. E aí, no carnaval, eu fui para a praia. Eu moro em Olinda, aluguei minha casa, fui para a praia. E aí, eu já ali comecei a ler. Quando eu voltei, acho que era um carnaval bem. Ou era no início de março, É, esse carnaval, eu me lembro, foi fevereiro. foi final de A fevereiro, pandemia foi decretada em dia março. 19, 15 de março, uma coisa assim, É. 15, 19. Então, uns 15 dias depois, veio a pandemia e eu moro só e eu fiquei sozinha, com todos aqueles livros e com aquela tarefa. Aham. E com aquela coisa que a gente não sabia no que ia dar, se ia demorar um mês, 2 meses.
E aí, lá pelas tantas, como tudo ficou incerto, o projeto também ficou incerto. A própria CEP não sabia mais o que Uhum. ia fazer, o que ia. Enfim, as nossas vidas viraram de cabeça para baixo. E aí, só que eu não conseguia mais parar, porque aí eu já estava totalmente envolvida nessa altura, depois de 2 meses lendo, totalmente envolvida, e ao mesmo tempo que foi um mergulho, porque era eu sozinha lendo aqueles livros, e às vezes você lê um conto e demora 1 dia, 2 para digerir, porque não Uhum. é uma coisa tranquila. Ao mesmo tempo, me salvou de um cotidiano muito duro, Uhum. ou me fez refletir por outro viés sobre um cotidiano muito duro que tinha se estabelecido sobre a humanidade. Então, acho que para mim foi incrível, foi uma experiência incrível. No, no quarto capítulo do livro, aparece lá uma menção à língua presa de Clarice Lispector, que fazia com que ela carregasse nos R's, né? Esses R's dela ficaram bem famosos, porque eram muito carregados. Há uma passagem interessante sobre essa língua presa de Clarice na biografia escrita por Teresa Monteiro. Eu Sou uma Pergunta é o nome da biografia, uma biografia sobre Clarice Lispector, obviamente. Eu vou te pedir licença para ler o trechinho da biografia sobre a língua presa de Clarice, aí depois eu te faço a pergunta, Tranquilo. que tem um pouco a ver com isso que a gente está conversando. Aí está aqui relatado por Teresa Monteiro, né, que é uma das biógrafas de Clarice. Ela diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Certa vez, Clarice perguntou a Bloch o que ele achava dos R's dela. Ele disse-lhe que seu problema não era língua presa, e esse defeito de dicção podia ter origem, por exemplo, em sua infância, quando talvez ela tenha imitado a maneira dos pais falarem. E ofereceu-se para corrigir este defeito. Depois de algumas sessões de foniatria no consultório de Pedro Bloch, Clarice ficou curada. Ao reencontrá-la meses depois, o médico notou que ela tinha voltado a usar os R's. A razão essa atitude, segundo Clarice, devia-se ao seu receio de perder suas características, pois sua maneira de falar era um traço da personalidade. A minha pergunta para você é se, nesse seu encontro com Clarice, essa Clarice Lispector agarrada à sua própria ancestralidade, porque aqui é a língua dos pais, né? A sonoridade da fala dos pais, é a herança ucraniana. Se você chegou a encontrar, em algum momento, essa Clarice. Sim. É porque, como eu tinha, a CEP foi muito clara no pedido, era o Recife de Clarice. Era Uhum. isso que eles queriam. Então, toda a minha pesquisa, porque eu poderia abordar a Clarice, ou qualquer pessoa pode abordar a Clarice, por milhões de aspectos, Sim. porque ela tem milhões de facetas, né? Então, assim, você poderia. Como eu tinha essa tarefa, para mim ficou bem claro que eu tinha que buscar quais eram, de fato, as relações da literatura dela com o Recife, Uhum. as relações sentimentais dela com o Recife e o que ela vivenciou aqui. Então, para mim, ficava muito claro, porque ela disse em vários momentos que a vivência dela em Pernambuco foi o que ela fez com que ela tivesse, né, uma sede por justiça social, Uhum. que foi aqui que ela aprendeu isso. Então, a HQ fala muito sobre isso, ao longo da HQ, sobre eu querer ser o outro, eu me colocar no lugar do outro e eu buscar essa justiça. E a relação dela com a comunidade judaica de Uhum. Recife. Ela pertencia à comunidade judaica. A família dela pertencia à comunidade judaica. Uhum. Então, ela muitas vezes silenciou na obra dela a respeito disso. Ela silenciava, inclusive, em entrevistas a respeito disso, mas ela estudou no colégio hebraico. Quando perguntam para ela, eu tenho uma entrevista do Afonso Arinos, que eles perguntam
para ela se ela falava russo, e ela diz não, mas é porque talvez a pergunta tenha sido errada. Porque a pergunta não era se ela falava russo, era se ela falava hebraico. Uhum. Uhum. Então, eu acho que eu tive esse encontro com ela, eu acho, com as origens dela, Uhum. porque eu estudei muito exatamente esse momento, né? Aham. Esse momento. Esse encontro, esse sentimento que é despertado nela da justiça social, que você mencionou aí, e que ela disse que nasce aqui no Recife, se eu não estiver enganada, aqui no seu livro, Pedra d'Água, aparece muito fortemente no momento em que Esther está ali na Praça Maciel Pinheiro, não é? Não Um tem? pouco antes, na lanchonete, Sim. quando existe uma menção a Mineirinho, ali existe uma menção a Macabeia, Uhum. e que ela diz que quer ser o outro, que Deus é o outro. Existem vários momentos, né? Que Eu acho, sobre isso. Existe no final também essa questão, quando ela fala das visitas, alguns artigos que estão pendurados na parede. No final, bem no final, assim, existe bastante menção a isso. vocês ambientaram também Esther, a pesquisadora, ali um pouco no coração do Recife, que é aquela parte ali, onde Clarice viveu, onde Clarice transitou. Esther aparece hospedada No no Hotel no Central. Hotel Central. Isso tudo foram escolhas, pensadas, cuidadosamente, é isso? Sim, sim, por um lado sim, foram escolhas cuidadosas, por outro lado era meio assim natural também, sabe? Ah, vamos hospedar essa pesquisadora em algum lugar. Hum. Aonde? Ah, vamos hospedar no Hotel Central. Já tinha feito uma pesquisa anterior sobre o Hotel Central. Depois eu Uhum. soube que Teresa Monteiro ficou hospedada no Hotel Central Ah, quando olha veio só. pesquisar. Aham. Entende? Então, assim, porque era meio natural. Se você vem pesquisar, Clarice, onde é que você vai ficar hospedada? Ah, vou ficar no lugar onde ela gravitava, né? E Aham. era naquela área ali, né? Você considera que Pedra d'Água resulta de uma pesquisa minuciosa sobre a presença de Clarice aqui no Recife, ali nas décadas de 20 e 30, e sobre a reverberação do Recife na obra dela? Você acha que tem essa coisa essa pesquisa minuciosa, detalhada Sim, eu pesquisei muito, mas assim, uma coisa que fica claro, por exemplo, eu trabalhei num projeto anterior que também gerou uma história em quadrinho, com o mesmo ilustrador, com com o Greg? Greg, com o Paulo do Amparo também, Uhum. Maurício, tinham outros ilustradores, que ali eu trabalhei com o que se chama fonte primária. Uhum. Né, que eu fui numa fonte documental que a pessoa não tinha pesquisado, e a partir dali é que eu Aham. comecei a fazer uma pesquisa. No caso de Clarice, a quantidade de pesquisa que existe sobre ela, sobre a literatura dela, a biografia dela é gigante. É. E eu consultei muitas. Uhum. Então, eu posso dizer que foi sim uma pesquisa minuciosa, mas a partir do que muita gente antes de mim Uhum. pesquisou. Uhum. Posso dizer isso. E posso dizer também, porque muita gente pergunta sobre o elemento ficcional. É claro que tem, a Esther é um elemento ficcional, né? Em vários tem elementos ficcionais, mas as páginas, eu sou essencialmente uma pesquisadora jornalista, muito mais do que uma escritora ficcional. Aham. Então as páginas elas foram construídas assim a partir de muita pesquisa. Então o que aparentemente parece como é que eu posso dizer assim, algo assim, um pouco delirante, assim, Hum. meio. Na verdade, não é tanto. Porque, por exemplo, quando ela fala, quando ela sai como uma. Bom, eu não quero dar spoiler, mas Aham. quando ela vem e diz, eu sinto a infinita interligação entre todas as coisas, por exemplo, aquilo é como o Camilo Pena, que é um pesquisador, define o clímax da obra dela. Uhum. Porque antes Benedito Nunes tinha Nunes. definido como epifania.
Sim. E aí, só que o Camilo Pena, ele acaba colocando, o João Camilo Pena, ele acaba colocando isso um pouco em questão, porque ele diz que Epifania tem um dado religioso e que na obra dela estaria muito mais para um estado de graça. Uhum. Então, quando está escrito, ai, sinto a infinita interligação entre todas as coisas, na verdade, não é uma criação minha, mas é uma citação a essa definição que esse pesquisador deu. Aham. Então, em vários momentos da HQ, na verdade, são de N referências, que Uhum. foram vistas muito mais numa criação, vamos dizer assim, criação ficcional, de texto. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui facilmente no livro. Acho que é o primeiro texto do primeiro capítulo, que tem o nome de Busca. Aí tem aqui, pensava mais em Clarice do que em sua própria vida. Aqui, provavelmente, uma referência a Esther, a personagem condutora disso tudo. Eu Sim, pergunto se isso aconteceu com você, se você pensava mais em Clarice quando se envolveu com esse projeto do que na sua própria vida. sim. Eu pensava mais nela, porque o que tinha da outra vida era a pandemia. Uhum. Então eu fiz uma opção. Eu prefiro pensar sobre isso, sobre essa literatura, já que eu estava trancada em casa, do Aham. que ficar vendo aqueles noticiários infinitos. Sim, pensava mais nela do que na minha vida naquele momento. Aham. Talvez se fosse em outro momento, que eu estivesse na rua, que eu estivesse fazendo milhões de coisas, esse sentimento não seria tão forte. Mas naquele momento foi sim. Durante muito tempo, e depois dessa resposta a gente fecha esse bloco e volta daqui a pouco, mas durante muito tempo se falava, e alguns críticos diziam que Clarice era uma escritora hermética, o que ela própria contestava, né? Ela dizia que não era, que ela era muito simples, tanto era simples que era entendida pelos adolescentes e pelas crianças. Você teve alguma dificuldade com a obra de Clarice, alguma estranheza, algum deslocamento, estou imaginando, que você teve? Eu não consigo imaginar alguém que passe pela obra de Clarice assim, sem um deslocamento. Mas o que foi que aconteceu exatamente com você? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que ela escreve a- de uma forma simples. O vocabulário dela, quando você vai ler, é relativamente simples. As frases são curtas. O problema não é exatamente isso, porque isso é simples, porque ela até dizia, busca uma. Parece que eu não tenho muito trabalho, mas na verdade o Uhum. trabalho dela era simplificar, né? Uhum. Na verdade, isso é simples. O que não é simples é o que está dito nas entrelinhas mesmo, Aham. né? O encadeamento do pensamento, né? Para onde aquele encadeamento de pensamento te leva. Sim, me deslocou. é, Como é que eu posso dizer isso assim? De você se perceber muitas vezes, né? Uhum. De você ganhar autoconhecimento, né? Aham. Teve uma personagem que eu não vou entrar muito aqui no mérito, não, mas que particularmente assim era uma personagem um pouco rígida e eu fui ali cada vez mais me olhando e me Hum. vendo. Foi aquele negócio, foi, sabe? Eu falei, não vou fechar isso aqui. E depois de retomar, eu acho que ela leva você De que para livro? um lugar, Maçã no Escuro. A Maçã no Escuro, um Maçã no romance Escuro. dela. É, Lindo. lindo, lindo. É, Então eu que acho. aparece referenciado no livro, né? A Maçã no Escuro. Aparece, Aham. aparece, aparece sim. Aí eu acho que ela. Então tem isso, assim, né? Dela, assim. Eu acho que. Sim, ela desloca você, ela joga você para dentro de você, né? Ela faz questionar. Eu acho que ela. Eu acho que. Por exemplo, eu demorei muito para ler Clarice, porque eu acho que vendem Clarice, ou vendiam Clarice de uma maneira bem machista. Uhum. Quando dizem que ela era uma autora
feminina ou feminista, ou que falava do universo feminino. Eu não estou dizendo que ela não fala sobre isso, ou que ela não olha para isso, mas eu acho que ela é muito maior do que isso. Uhum. Maior, ela discute humanidade, sentido da gente Aham. estar aqui. Ela discute literatura, que foi a coisa que mais me impressionou, né? Assim, o porquê do escrever, o que é a É. tarefa de um escritor, o que é a palavra. Então, isso para mim, assim, então, quando você coloca ela só nesse plano, e durante muito tempo foi colocada nesse plano, você reduz demais o que ela representa. Hoje está se colocando de volta, né? Aham. Ela no lugar dela, né? Aham. Mas durante muito tempo não foi assim. Ela chegou a ser considerada, em algum momento, uma escritora alienada, né? Desconectada da realidade brasileira, Uhum. enfim. Você está acompanhando a entrevista com a pesquisadora e jornalista Clarice Hoffmann, roteirista da novela gráfica Pedra d'Água, sobre a infância de Clarice Lispector no Recife. Nós fazemos um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O assunto de hoje no nosso programa é a novela gráfica Pedra d'Água, sobre o Recife de Clarice Lispector, escritora que viveu na cidade nos anos 20 e 30 e se tornou uma das referências da literatura em língua portuguesa. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com a jornalista e roteirista de Pedra d'Água, Clarice Hoffmann. Clarice, você falou no bloco anterior que o romance A Maçã no Escuro estava referenciado no livro, né? Ele aparece no livro Pedra d'Água. Que outras obras de Clarice também são referenciadas nesse seu trabalho? Ai, são muitas. É, Tem bastante, assim. eu acho que A Hora da Estrela eu lembro A Hora da também. Estrela, porque a Hora da Estrela tem uma relação muito forte, né, com o Nordeste, né, É, ela própria, né, é. a personagem e tal. Então, a Hora da Estrela tá referenciada. Os contos, né, também, quando o último capítulo, que tem os recortes, né, Uhum. então ali tem recortes de vários contos do Felicidade Clandestina, que foram publicados. Foi publicado no Jornal do Brasil, mas foi publicado Ah, também como conto no Felicidade Clandestina. Tem um outro conto, Manifesto da Cidade, que aí ela fala mesmo do uhum. Recife, assim. Inclusive, esse foi um conto que eu li depois de já ter escrito bastante a HQ, e quando eu li, eu fiquei, meu Deus, eu estou no caminho certo. Quando eu li, foi incrível, quando eu me encontrei com esse conto. Ai, sei lá, tem a Paixão de GH, tem referência, Eu tem tanta referência, bem misturado, assim. tive a impressão, vou te perguntar se sim, é, que vendo, né, as ilustrações, que tinha alguma coisa daquela crônica dela, Banhos de Mar, Tem Banhos de que eu Mar, acho linda. linda aquela Aí capa. algumas ilustrações eu disse, Tem. isso está remetendo a Banhos de Mar. Sim, o bonde, quando ela É, coloca a mão e a bebe mão bebe água a água do mar, é salgada. o banho de mar, É, né? Tem a ver é. com banhos de mar. Sim, as acácias têm a ver com lição de piano. Assim, é tudo bem, é bem baseado em pesquisa mesmo, assim. Aham, Quem conhece como você, né, a aham. obra dela, vai descobrindo, assim, né, as referências, né, que a gente Uhum, está fazendo, né. Acho que tem várias camadas de leitura essa HQ. Tem uma camada que qualquer um pode ler e gostar, ou não gostar, não aham. sei, mas que vai ler como uma história em quadrinho, e eu acho que tem uma outra camada para quem conhece a obra dela. E o título Pedra d'Água, como é que você chegou, ou vocês chegaram a ele? Eu cheguei.
Aí, a Pedra d'Água. Olha, o título era uma coisa muito difícil, porque a princípio era Recife de Clarice, eu não queria que fosse Recife de Clarice, porque, enfim, Aham, a CEP queria muito, mas eu queria encontrar um título e eu não encontrava o título, até porque eu me chamo Clarice, aí eu ficava, meu aham, Deus, Clarice, Clarice, eu ficava aham. meio grilada com esse título, assim. E eu fiquei buscando durante muito tempo esse título. E aí, Pedra d'Água surgiu já depois de 2 anos, assim, escrevendo e vendo as Hum. ilustrações e tudo. Tem uma coisa que ela fazia com maestria, que era, eu não sei exatamente como fala oxímoros, Não me não sei, pergunte. assim, oxímoros ou oxímoros, que são palavras que são contraditórias e quando elas Uhum. se juntam, elas dão outro sentido. Então, ela Aham. fazia isso com uma incrível maestria. Uhum. Então, Ó, Ana alegria, Clara está dizendo para a gente que é oxímoro, oxímoro, é. oxímoro, então, alegria diabólica, é, Aham. a claridade da minha noite. É, Ela fazia aham, isso é. assim. Só Ela que eu estou é. dando uns exemplos bem comuns, mas ela chega a níveis assim muito altos. Então, assim, eu queria algum título que pudesse ter essas duas fossem opostos, né? Que se juntassem, né? Então, Aham, Pedra d'Água tem um pouco isso, né? aham, E ela dizia que os fatos, ela dizia fatos, que as palavras são pedra, são aham, pedras, e os fatos são pedra, e os sentimentos são fluidos, como a aham. água. Então, tem um pouco a ver com esse universo dela, do que é sentimento e do que é a palavra, e também tem uma relação com Recife, né? Uhum, Que é pedra e que é uhum, água, que é a uhum. cidade e que é É. água, que é o rochedo, né? Que eu ficava, aquele título do filme da Mesel, o Rochedo e a Estrela, né? É. Poderia ser esse. Que é sobre Entende? a comunidade judaica aqui, né? Aham, só que a comunidade judaica do Sim, século ah, dos holandeses, é 16, bem 17, anterior a enfim, Clarice. bem É, anterior, que essa é a segunda leva, né? A leva. Clarice está É. ligada à segunda leva da vida da comunidade judaica para cá. Então, foi daí que surgiu o título. Aí também há uma referência aqui no livro, pelas ilustrações, há uma referência à pesquisa da arquiteta Rosa Ludemir, que é uma pesquisa sobre a comunidade judaica ali no bairro da Boa Vista. Sim, Nos agradecimentos, você também cita Rosa Ludemir, dizendo que essa pesquisa dela foi, de alguma forma, muito importante para a realização desse trabalho. Em que sim. medida? Em que contexto? Ela foi bastante importante para eu poder compreender a existência daquela comunidade naquela área Aham, que ela veio, que a família dela viveu. aham, Então, assim, a gente poder compreender como é que se estabeleciam as relações sociais ali e o quanto, de alguma forma, alguns princípios, como é que eu posso dizer isso? Eu acho que alguns princípios da cultura judaica estão relacionados à obra dela. aham, Porque, assim, a gente tem hoje uma discussão muito grande entre quem pesquisadores. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer, eu acredito, eu defendo isso ou eu defendo aquilo. Eu posso dizer sobre o meu sentimento. aham. Entende? Eu não posso dizer assim academicamente, eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas você tem alguns pesquisadores que defendem que a literatura dela apesar dela não falar sobre judeu, sobre ser judia ou sobre a cultura judaica, mas que a literatura dela é bastante judaica. Uhum, E outros que dizem que não, que é uma literatura brasileira e que não tem essa influência. uhum. Eu sou um pouquinho mais, eu acho que tem uma influência grande, bem grande.
Deixa eu só abrir parênteses aqui, porque agora eu estou em dúvida se eu falei Rosa É Ludermir, Ludermir. Ludermir, É, como é o correto, é. ou se eu falei Ludemir. Não, é Ludermir. Porque o irmão dela, que é um escritor, assina Ludemir. E de vez em quando eu Sim. troco as petecas. Mas no caso de Rosa, arquiteta, é Ludermir. Isso, Não é isso? isso. Bom, falamos aqui de algumas obras de Clarice que aparecem no seu livro, falamos dessa referência à pesquisa de Rosa Ludermir, que aparece nas ilustrações. Eu queria que você falasse um pouquinho desse casamento seu como roteirista, né, desse trabalho, com Greg, que foi o ilustrador. Sim, eu e Greg, a gente já havia trabalhado juntos no Obscuro Fichário dos Artistas Aham. Mundanos. De alguma maneira, o trabalho do Obscuro Fichário, eu acho que ele se sentiu mais livre do que nesse. Porque era isso, o Obscuro Fichário, ele tinha um certo atrevimento nosso. Aham. Era um trabalho que a gente estava fazendo, que a CEP, só depois que a gente desenvolveu, é que a gente levou a CEP. Então, a gente tinha uma certa liberdade total, e uma liberdade total até com relação ao tema, assim, né? A gente estava fazendo algo sobre Clarice. Então, a liberdade, de alguma maneira, já ali a gente já não era uma coisa assim, eu vou fazer o que eu imaginar, o que eu quiser, porque na verdade a gente estava o tempo todo com referências, tendo referências de texto, referências de pensamentos, né? Uhum. E era um livro proposto pela CEP, o que envolve um papel, como é que eu posso dizer, mais presente dos editores, Uhum. né? Então isso deixa você sem tanta... Tinha liberdade, porque eu acho que a CEP é muito tranquila também para mim, né? Ela tinha liberdade, mas as coisas eram mais discutidas do que no trabalho anterior. E eu acho assim, eu me dou bem com o Greg, a gente se relaciona bem e tal, mas eu acho que criar e criar em dupla nunca é fácil. Nunca é fácil. E eu acho que teve coisas que ele precisou abrir mão e teve coisas que eu precisei abrir mão. Aham. Porque, assim, Esther era minha, mas Esther virou dele. Uhum. Entende? Então, assim, o roteiro, o andamento do roteiro era meu, mas também virou dele. Uhum. E nesse que é de um e que vira do outro, e que é dos dois, e que ainda tem os editores, eu acho que é uma negociação eterna. Uhum. Né? A gente fica nesse processo da negociação eterna, do olhar. E acho que você tem que ser um pouco generoso em vários sentidos para poder uma criação fluir desse jeito, né? Você poder chegar ao produto final. Se você não tiver uma certa generosidade, você não consegue terminar um trabalho desse. Aham. Generosidade com o próximo, né? Isso vale para tudo, vale para cinema, vale para tudo que envolve uma equipe que vai para além de você, né? Você foi convidada pela CEP para fazer esse trabalho e provavelmente foi convidada por conta do trabalho anterior, que você já tinha escolhido esse caminho narrativo, né, do quadrinho e tal. Como e por que você escolheu esse caminho? Stella, eu não sei se eu escolhi esse caminho, na verdade. O que aconteceu, eu me envolvi com quadrinhos, assim, eu nunca fui uma grande leitora de quadrinhos. Uhum. Eu conheci alguns quadrinhos, claro, mas não posso me considerar assim, fã, leitora, nada disso. Mas quando eu estava fazendo, logo no início da pesquisa do Obscuro Fichário, eu comecei a ler alguns relatórios de campana de agentes da DOPS. E quando eu li esses relatórios de campana, eu ficava impressionada como era ação. E a ação descrevendo a cidade. Uhum. E eu tenho um amigo que depois fez o roteiro comigo, Abel,
e que Abel era um colecionador de quadrinho, fã de quadrinho, e eu comentei com ele: Abel, dá um quadrinho incrível, Abel, você não pode imaginar, os relatórios são perfeitos, eles dão a ação inteira e tal. E aí ele fez assim: começa a ler quadrinho. E aí ele passou a me emprestar quadrinho. Aham. Isso bem no início. Então eu comecei a ler alguns clássicos. Então a Abel já fazia uma triagem assim, tipo, você vai ler o que tem de melhor. Aham. Então eu fui lendo grandes clássicos, From Hell, que tem muito a ver com o Obscuro Fichário, aquele Apêndice, Black Hole, que eu amo, que tem duas narrações ao mesmo tempo, uma de pensamento, uma de ação. Então eu fui conhecendo o quadrinho. Uhum. E aí veio o Obscuro Fichário, que a princípio eu não me propunha a escrever, eu só me propus a fazer a produção executiva do projeto e a pesquisa. Só que era uma coisa que eu estava envolvida há muitos anos. E aí, de repente, eu me vi escrevendo. Aham. E aí já me vi escrevendo nessa linguagem. Então, foi uma descoberta para mim também. Essa, como é que eu posso dizer? Não sei nem se talento, mas assim, essa Essa vocação. vocação. Essa vocação. E aí, Clarice foi um pouco nessa esteira. Se outros rolarão, mas não sei te dizer. Eu Aham. tenho ideias, mas não sei te dizer. Quero ir para o capítulo 3 do livro, que é o capítulo chamado Faíscas, que Esther, a pesquisadora da presença de Clarice no Recife, aparece como um centauro. Eu estou imaginando que isso aí foi resultado de conversas suas com Greg e tal, e eu quero saber como é que nasce esse centauro, para além de Clarice ter sido apaixonada por cavalos. Esse centauro. Esse centauro nasce um pouco assim, da ideia, de um pouco da própria linguagem do quadrinho, Uhum. que ela permite essa coisa do fantástico e ela tem essa possibilidade desses seres, assim. Então, me atraía a ideia de uma centaura nessa história. Surgiu muito. Tem a coisa da paixão dela por cavalos, em Uhum. vários, né? Maçã no Escuro e perto do coração seu. Ai, Eu acho que no Coração Selvagem, né? Perto do onde, coração. onde Que no final ela fala, eu estivestes vou. esta noite, Tem, ontem, uma coisa tem, assim, tem aparece muito a muitos. figura do Tem cavalo. cavalo o tempo inteiro, assim, cavalo cidade sitiada, e É, cavalo como uma é. coisa selvagem, mágica, e que eu vou renascer com a força do cavalo. É, tem também o fato dela ser de Sagitário. Sim, ela é de Ela é dezembro, é de dezembro, ela sagitariana, é era sagitariana. sagitariana, então essa figura. E tem também um romance do Moacir Scliar, que é O Centauro no Jardim, e que eu li, e ele faz uma alusão a pessoas de cultura judaica Uhum, que nascem e vivem em outro país, como se uhum, fosse uma cultura, como se aquela pessoa nascesse, na verdade, com duas referências culturais, uhum, né? A referência do país onde está e a referência da cultura judaica. Na verdade, também a referência do Ocidente, do Oriente, tem um pouco isso também, da cultura greco-romana aham, entendeu? Tem um pouco isso. Então surgiu de várias coisas essa ideia de fazer ela centaura, assim. uhum. Foi vindo, foi vindo. Porque às vezes tem umas coisas em criação que não tem muita explicação, não. Um dia você acorda assim, fala assim, vou fazer uma centaura. Uhum. E aí você começa a pesquisar e você começa a ver que aquela ideia não é tão louca, sabe? Aham, aham. Assim, não tem uma ordem necessariamente, não. Tem coisas que são de pesquisa e tem outras coisas que vêm assim, buf. Eu fiz aqui um detalhamentozinho, capítulo por capítulo, detalhamento não, anotações, capítulo por capítulo dos 4 livros, dos 4 capítulos do livro, e quero passar com você um por um para ver se alguma coisa escapou aqui na nossa conversa até agora. No primeiro capítulo, que chama Busca, o primeiro ponto que eu anotei já conversamos, que é
pensava mais em Clarice do que na sua própria vida, você já falou sobre isso. Aí, Esther procura os endereços de Clarice Lispector no Recife, procura os palacetes com seus jardins, e aí um Recife que não existe mais. Quer dizer, Esther, a personagem, procurando o Recife de Clarice, procurava um Recife que não está mais aí. A palavra é sua. Esse Recife, naquele pedaço ali, pelo menos, esse Recife dos palacetes, dos jardins de rosa aveludada, né? Das acácias amarelas, ali ele não está mais, ou ele está em ruínas, né? Mas ele está ele continua a pertencer a nós pela literatura dela e de outras pessoas, que se torna essa memória imaterial, né? Que eu acho que tem essa discussão ali, né? Na verdade, por exemplo, quando eu ando na cidade, né? Eu gosto muito de pesquisar sobre o Recife, então quando eu ando na cidade, eu não vejo só o que está na minha frente, eu vejo várias e várias e várias outras camadas daquela cidade, por conta dos escritos de outras pessoas, por conta do legado dessas pessoas. Então a gente pode conhecer um pouco do Recife através do que foi o Recife, através da literatura dela, né? Esses endereços de Clarice no Recife têm os endereços que foram moradas dela, né, no Recife. A família morou em 3 casas. 4? 4. Então vou pedir para você falar sobre elas. Eu tenho 3. Maciel Pinheiro. Ela morou na Maciel Pinheiro, depois ela morou na Imperatriz num endereço, depois ela foi morar ao lado da Livraria Imperatriz. Também na Rua da Imperatriz. Também na Rua da Imperatriz, e no final ela morou na Conde da Boa Vista, que aí já 4, era... claro. Já Minha era matemática... já era um imóvel que a família adquiriu. Né? Foi o único imóvel próprio da família no Recife. Depois da temporada, depois de 10 anos na cidade, acho que o pai dela, Pedro, comprou, construiu, não estou bem certa, e que na hora que ele vai para o Rio de Janeiro, aparecem os anúncios no jornal, que aquele imóvel estava à venda. Você foi nesses 4 endereços? Chegou aí nos 4? Em 3, o da Conde da Boa Vista, para mim, é um mistério, ficou como um mistério. Eu acho que foi derrubado. Eu acho que porque a rua era mais estreita, quando alarga, esse pequeno edifício vai embora. Mas eu não tenho certeza do que eu estou falando, não. Tanto é que eu ponho assim, eu deixei como a pesquisadora Esther um ponto de interrogação ali. Será que é aqui mesmo? Porque eu não sei te dizer. Eu acho que o endereço dela, que é divulgado, que é conhecido como a Casa de Clarice do Recife, é aquela ali da Maciel Pinheiro, né? Sim. E que tem um apelo para que aquela casa vire um memorial, vire um espaço cultural. Nossa, aquilo não vai para frente. Era incrível, né? Era incrível. Se houvesse essa articulação, né, entre governo, sociedade civil, os artistas, né? Tem os pesquisadores, né? De tornar aquele lugar um lugar público, um lugar de pesquisa, um lugar em homenagem a ela. Seria muito incrível se isso acontecesse. Dá uma pena ver aquilo ali do jeito que está. Clarice, a gente vai ter que correr, não vai dar para eu ver aqui com você, capítulo por capítulo do livro. Eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre o segundo capítulo, que é o capítulo Mergulho, que é um capítulo basicamente só com ilustrações, só com imagens. Sim. Por quê? Olha, porque eu acho que... quando Esther mergulha, né, no Capivari. Eu acho que tem uma coisa assim, que, por exemplo, a história em quadrinho, né, permite que a narrativa possa ser bastante visual. Né? Então, eu acho que eu não precisava falar tanto. Né? Porque, assim, escrever tanto, né? Eu quis escrever menos, né? Mas até porque você foi concisa, bastante concisa porque eu acho que em Pedra d'Água. Eu acho que quanto mais concisa eu
tivesse sido. Eu queria ser concisa por conta de Clarice também, entendeu? Eu falei, não, as palavras são dela, ela já falou, eu estou aqui querendo contar outra coisa. Então, assim, eu tentei ser concisa. Eu acho que foi uma estratégia. Quanto menos eu escrever, melhor será. Entendeu? E eu sou do time que corta. Quando edito, corto. Quando não sei o que, corto. No final, eu cortei. Eu cortava sempre. Todo mês eu cortava. Pá, pode ir embora. Eu não tenho pena de cortar, não. E aí, cortei muita coisa. Eu acho que eu ainda cortaria mais hoje em dia. Uma última curiosidade. Tem tempo, Ana? Uma última curiosidade, aí fugindo um pouquinho aqui de Tá bom. Clarice. Tem são 2 páginas aqui no livro que eu não sei se eu vou achá-las e não vou poder ficar procurando, Tá. mas que são desenhos, acho que 20, 21 e 22, as páginas, não sei, que são desenhos de pessoas. Sim. Entre esses desenhos, eu identifiquei Tarcísio Pereira, que foi o fundador, o dono da Livro 7, uma Sim. livraria de referência no Recife, uma livraria que juntou todo mundo, que todo mundo amou e que infelizmente acabou. E que morreu na pandemia. E que morreu de Covid. Sim. Mas eu só consegui identificar Tarcísio. As outras pessoas são reais? Olha, eu não sei te dizer, porque, na verdade, quando eu passei para Greg, essa página, eram assim, retratos de pessoas, tarará, tantos nessa página, tantos nessa. O fato de ter Tarcísio foi uma homenagem de Greg. A mãe de Greg trabalhou na livraria. Quando a gente lançou o Obscuro Fichário, o Tarcísio ainda era vivo e foi no dia do lançamento, e que viu que Greg, quem era Greg, ele ficou numa felicidade, porque a mãe de Greg estava lá e eles se abraçaram. Então, foi uma escolha de Greg. Então, eu não sei te dizer se esses outros personagens existem. Existem ou não? Não sei te dizer. Eu só consegui identificar Tarcísio. Aí fiquei com essa curiosidade, eu disse, vou perguntar a Clarice. Clarice, muito obrigada por você ter vindo aqui, dividir seu tempo com a gente. E para falar sobre essas 2 coisas lindas, uma é Clarice, a outra é esse trabalho que você divide com o Greg, Pedra d'Água. Obrigada. E que Pedra d'Água possa circular muito por aí, que muitas pessoas possam ter esse livro e ver este livro e ler as informações que estão aqui dentro. Muito obrigada. Obrigada a você. Vou adorar que as pessoas leiam, porque a obra só se completa quando o outro lê. Enquanto o outro não lê, ela não é nada. Ela fica ali. Tomara que circule muito. Só na CEP que se encontra o livro ou ele está distribuído por aí? Olha, tem o site da CEP, né, que a pessoa pode acessar se a pessoa estiver em outro lugar, e acho que algumas livrarias do Recife já tem o livro e na livraria da CEP. Mas eu acredito que em outras livrarias, as principais livrarias do Recife já tenham, sim, para alguém que quiser adquirir, possa ir lá. Obrigada. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada. O Opinião Pernambuco tem direção de Ana Clara Reis, produção de Ricardo Araújo e Andréa Rocha, colaboração de Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Felipe Novaes. Até o nosso próximo encontro.